Com amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Nada mais quero pedir. Deus está comigo, mas mais ainda, Deus está dentro de mim, dando-me existência. Experimento por um instante essa presença de Deus que dá vida ao meu corpo, ao meu espírito, ao meu coração e a toda a minha vida. Peço a graça de abstrair das minhas próprias preocupações, abrindo-me ao que Deus está a pedir, para me deixar guiar e formar pelo meu Criador. Na presença de Deus, que me criou e me ama, olho com honestidade para tudo o que senti no dia que passou, os altos e baixos, o estado geral. Por onde passou o Senhor na minha vida? Onde e como eu senti a sua presença? Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus.
mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Depois que a multidão foi saciada, Jesus sobe ao monte para rezar e envia os discípulos para que cheguem à outra margem, uma atividade missionária. Todos nós sabemos que o mar e as águas, em geral, são perigosos e traiçoeiros. Os discípulos, no meio do mar e da noite, enfrentam uma tempestade e ficam cheios de medo. As tempestades acontecem quando Jesus não viaja em nossa barca, impondo desespero e decisão de abandonar tudo. No entanto, Jesus vai até os discípulos que estão amedrontados caminhando sobre as águas. Um dos discípulos, Pedro, com permissão do Senhor, também caminhou sobre as águas. Só não resistiu por mais tempo porque foi fraco na fé. Pedro representa a comunidade que nas grandes crises duvida da presença de Jesus em seu meio e por isso pede um sinal. Jesus atende o pedido da comunidade, mas deixa claro que precisa crescer na fé e não temer os passos dados dentro das águas agitadas do mundo. Em nossa vida pessoal ou social, também não faltam as dificuldades e nem as tribulações da missão. Precisamos ter em qualquer circunstância uma total confiança em Deus. Jesus, com sua presença, acalma os discípulos e o mundo ao redor deles. É preciso permitir que ressoem em nosso coração as palavras de Jesus. Coragem! Não tenham medo! Sentir-se apoiado por Ele, pois jamais deixará o discípulo sucumbir em nenhuma tempestade. Sua mão está sempre estendida, reerguendo quem está se afogando, acalmando o vento e o mar agitado de nossas aflições e curando todos os doentes que são tocados e tocam em seu manto. Dou-me conta das minhas próprias reações quando eu rezo a palavra? Eu me sinto desafiado, confortado ou incomodado? Imagino Jesus sentado em pé junto a mim. Falo-me do que sinto e ouço-o como a dois amigos muito próximos que confiam um no outro. Senhor, eu me sinto como Pedro, afundando no mar da insegurança, das dúvidas, da desinformação, das necessidades financeiras, da incompreensão das pessoas que estão ao meu redor. Às vezes eu falo e não sou ouvido. Às vezes eu falo e não sou compreendido. Muitas vezes tenho medo. Sou perseguido por poderosos.
Sou amaldiçoado por aqueles que amo. Sou desprezado, incompreendido, e no rosto de ninguém eu encontro a gratidão. Muitas vezes, Senhor, penso em desistir. Muitas vezes, Senhor, quero me enterrar, quero desaparecer. Mas quando recebo a Tua mão, quando percebo a Tua presença, quando espero no Senhor, como diz o profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesse momento, Senhor, as forças se renovam dentro de mim. E é por isso que nessa oração, nessa reflexão do Evangelho, como comunidade que precisa crescer na fé e não temer os passos que estou dando dentro de águas agitadas do mundo, traiçoeiras, perigosas, contigo eu enfrento as dificuldades na tribulação da missão. E a partir de agora, Senhor, coloco sobre Teus ombros, a Tua cruz do Calvário, todas as maldições, pesos, pragas, feitiços ou imprecações feitos contra mim. Nesse momento, Senhor, eu me decido por Ti novamente. Quero renovar o meu batismo e quero sentir a Tua mão me segurando e me puxando para fora das águas traiçoeiras. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.